uma alegria poder estar aqui compartilhando nessa manhã. E eu queria antes falar, a palavra de Deus nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eu sou muito abençoado sempre com as séries que a gente ouve aqui na nossa igreja. Você também é muito abençoado, eu creio nisso, né? Muitas séries, cada uma delas trazendo um entendimento, trazendo algo novo de Deus para a nossa vida. Mas eu confesso, ultimamente, a série Evangelho, o Evangelho e os Evangélicos falou muito ao meu coração, muito, né? Pela direção, pela simplicidade, por apontar para um lado, para onde não a nossa igreja, mas a igreja do Senhor precisa retornar à simplicidade do Evangelho. Isso é maravilhoso. A gente teve, durante a ministração dessa série, a bênção de estarmos nas quintas-feiras também falando sobre os discípulos. Não sei se você conseguiu ouvir. A última mensagem fui eu que trouxe, e eu falava sobre discípulos, e o coração cheio. E eu falava que ser um discípulo, qual seria o custo de ser um discípulo? Será que existiria um custo de ser? E naquela ocasião a gente conversou um pouquinho sobre esses custos. E esse assunto não esgota no meu coração, Deus tem falado muito a respeito disso comigo. E hoje eu queria dar uma continuidade, não na mensagem de quinta-feira, mas permanecer nesse assunto e conversar com você um pouquinho sobre um texto muito conhecido. E o tema da nossa mensagem é esse aqui: deixa esbarrar. Você já esbarrou em alguém? Poxa, pastor, isso aí não tem jeito, né? Falando nisso, eu vi o esbarrão agora. Aqui na fila da oferta é comum, né? Você volta assim, dá aquela esbarrada na pessoa. Se você já andou por Madureira na época do Natal, você já tomou muito esbarrão. Quem anda de BRT aqui? Esbarrão é festa, né? Tem uns esbarrões complicados, né? Que a gente passa. Esbarrar com gente grande é fogo, né? Terrível. Bate firme. Você esbarrou em casa, em alguém? O pessoal da casa, né? Indo para lá, aquela coisa, olha o celular, olhando, quando você vê, bum! Outro dia eu esbarrei na minha filha, ela tem uns, não sei nem quantos quilos a menos que eu. A bichinha rodou, rapaz. E quando a gente esbarra na porta, já aconteceu? Distraidão, tu vai passando assim, bum! A porta nem se mexe, lógico, né? Aquele portal, e você fica naquela situação, vem aquela palavra abençoada na sua boca, né? E você fala, glória a Deus! Que bom! Que porta abençoada! Mas onde eu quero chegar com o tema da nossa mensagem hoje, existem alguns esbarrões, e a maioria deles nos assustam, nos surpreendem quando a gente dá o esbarrão e quando a gente leva o esbarrão também. Mas tem alguns que podem ser, eu quero falar de um outro tipo de esbarrão, talvez um intencional. Você já esbarrou em alguém intencionalmente? Tipo assim, vou acordar aquele cara ali agora e deu uma esbarrada nele. Ele está vindo na sua direção, você deixa. Em casa acontece muito isso com marido e mulher, né, esposa? A gente lá, está passando assim, distraída, às vezes eu faço assim, dou uma esbarrada. Ela fala, está querendo o quê, meu amigo? A gente sempre quer alguma coisa. E a respeito desses esbarrões intencionais, que são um pouco pensados, que têm uma intenção, provocados, a gente quer falar um pouquinho a respeito disso hoje. E o texto que eu vou usar para você, que fala muito a respeito de discipulado, e eu quero começar a trazer para o que eu quero falar nessa manhã, está lá em 2 Reis 5, 1 a 10. É um texto um pouco longo, eu vou projetar aqui, você não precisa abrir, acompanha comigo, eu vou lendo, é bem conhecido também seu. Vamos lá. Diz assim, se eu sair um pouco da sua frente. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor, ou seja, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, rei da Síria, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. O cara tinha dinheiro, pelo jeito, né? A carta que levou ao rei de Israel dizia,
com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel, lá em Samaria, leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder a vida ou a morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. No 8, quando Eliseu, o homem de Deus, diga, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E no 10 diz assim: Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Amém. Glória a Deus pela leitura. Vamos ter uma palavra de oração. Deus eterno, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, pela alegria de sabermos que Tu estás conosco, Pai. Que não viemos aqui nesse lugar para ver outra coisa a não ser a Tua presença, a sentir a Tua unção na nossa vida e sermos ministrados por cada momento dessa reunião, Pai. Nós já fomos extremamente tocados, Senhor Deus, ao relembrar do Teu sacrifício que nos colocou nessa posição tão maravilhosa de servos, não, mas de filhos de Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que se manifesta nesse momento para nós. Que em nome de Jesus nós venhamos a entender essas lições contidas nessa palavra e que seja algo bem simples, Pai. Em nome de Jesus, nada de mim, tudo de Ti, que o Teu Espírito Santo fale de forma muito clara ao nosso coração e nos faça caminhar em direção àquilo que o Senhor quer sobre nós e na nossa vida. Assim oro no nome do Senhor Jesus, o povo de Deus, diga amém. Deixa esbarrar. Esse texto conta a história de Naamã, você deve conhecer essa história, um general do exército da Síria. Ele, durante um dos ataques que fez a Israel, várias coisas que esse ataque infligiu ao povo de Deus, muitos escravos foram levados. Uma delas, essa menina, esse texto narra. Ele narra a história desse general Naamã, e deixa bem claro que esse cara tinha muito poder, muita influência, tinha prestígio, riqueza, era um cara no reino da Síria, realmente. Poderosíssimo, mas com um grande drama na sua vida. Estava vivendo algo muito fora da sua capacidade, nada que todo o seu status, o seu poder pudesse fazer algo por ele. E a história desse grande general começa a mudar, e esse texto narra realmente uma mudança. Eu convido você a ler todo esse capítulo lá, todinho, para você entender a história e saber. É uma história muito bela, muito bonita e muito famosa das Escrituras. A história dele muda realmente. Lá na frente o milagre acontece. Mas a história dele começou a mudar não porque ele tomou a decisão de buscar a Deus. A história desse homem tão proeminente naquele lugar não mudou porque ele tomou a decisão de ir a Israel e buscar ao Deus que pode todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele nem tinha como fazer isso. Outra cultura, não servia a esse Deus, conhecia alguma coisa assim, mas naquele momento estava totalmente entregue, com todo o seu poder, com todo o seu status, ele estava entregue a uma situação humanamente impossível. Lepra, naquela época, não tinha conversa. Cerceado, à margem da sociedade, devia estar separado ou longe do convívio dos seus parentes. A Bíblia não fala em que estágio estava a lepra, mas ele sabia que aquilo não tinha jeito. E ele não conhecia o Deus de Israel. Não tinha essa vivência, e não foi por isso que ele tomou a decisão. Esse homem só começou a ter a sua vida transformada porque pessoas que nada tinham a ver com ele provocaram uma conexão improvável. Aquela pessoa que estava ali, aquela escrava, não tinha diretamente nada a ver com o problema de Naamã. Mas geraram, permitiram e provocaram uma conexão entre eles, primeiramente eles, com aquele homem que precisava tanto de um milagre, que precisava de uma solução, que precisava encontrar um caminho que não tinha caminho humanamente falando. Essa conexão gerou um grande milagre na vida daquele homem.
E o que é que a gente tem para falar nessa manhã a respeito disso? O que é que isso tem a ver com a gente, pastor? No desenrolar desse milagre e desse texto que a gente leu, iniciando esse milagre, existem algumas lições importantes para nós. Eu queria, uma a uma, falar com você. Eu retirei desse texto, não sou dono da revelação, o Papai do Céu fala com a gente, mas eu creio que você pode ter outras revelações. Esse texto é riquíssimo, eu sei disso, mas eu consigo apresentar 6 lições que esses discípulos do Velho Testamento nos trazem. Quando falei lá no começo, a boca fala que está cheio de coração. A atitude de um discípulo, a maneira de viver de um discípulo tem falado demais ao meu coração. E eu tenho falado ao meu coração porque eu tenho olhado para a minha vida. E visto que na minha trajetória com Deus, como eu posso e pude e sempre fui taxado e era verdadeiramente, talvez um cristão, como o pastor André falou, a definição do cristão, ou apenas um evangélico, mas como caminhar para ser um discípulo precisa um pouco mais da gente. A gente precisa aprender um pouquinho mais, precisa se render um pouquinho mais. Precisa olhar para si mesmo e ver que o caminho que a gente está andando, muitas das vezes, não é um caminho de conexão, de relacionamento, mas um caminho apenas de religião. E a gente aprende 6 mensagens, 6 lições que eu quero repartir com você, com esses discípulos aí, maravilhosos, discípulos do Antigo Testamento. 3 personagens, eu vou separar para conversar a respeito das suas atitudes, e essas atitudes vão falar para a gente algumas lições. A primeira lição é a seguinte, está lá no verso 1, na parte B, que diz assim, uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Ela é a escrava que a gente está falando. Ela passou a servir a mulher de Naamã. E fala exatamente sobre conexão. Havia um abismo social entre essa garota, né, essa menina israelita, e Naamã. Ela é uma escrava. Ele é um homem extremamente considerado lá no povo sírio. O rei o considerava muito. Mas a necessidade dele estava muito acima desse status. Estava muito fora de tudo que ele podia alcançar. E aí entra a primeira lição que eu quero começar a contextualizar para a gente, o que isso tem a ver com o nosso discipulado hoje. A primeira coisa que eu queria falar é a distância que existia dessa escrava para aquele homem. E às vezes nós olhamos dessa forma. Eu te digo uma coisa, não se guie apenas pelo que você vê, querido. Não deixe seus olhos influenciarem demais a sua visão e sua maneira de pensar. Não se deixe influenciar pela rede social, pela foto, pela pose, pelos lugares, por aquilo que se pode mostrar, pela vida editada. Não se deixe influenciar por isso. A verdade é que a distância entre essa escrava e Naamã não resolveria o problema dele. Ah, pastor, mas eu conheço um vizinho meu, se você vê, o cara parece que está no foguete, ele só vai para cima. Carro novo todo ano. Viagem, só parece alegria, festa. Eu não estou falando que não é. Pode ser, não estou generalizando e você não precisa concordar 100% comigo. Mas não se deixe iludir apenas pelo que você vê. No coração de todo homem tem uma necessidade, amém? Todos nós temos necessidades. Todos nós estamos próximos, muito próximos de alguma necessidade. Estamos sempre bem perto de alguma necessidade. Pastor, eu conheço muita gente boa do meu lado. Eu te falo de todo o meu coração. Tem gente que talvez financeiramente seja um expoente. Tem dinheiro para comprar a cidade do Rio de Janeiro todo, mas sonha em ter as suas emoções equilibradas, em ter a sua família perto de si, em ter uma noite de paz. Então, todos são assim, pastor? Não, não estou falando isso. Estou falando que perto de nós, não se engane, todo mundo que convive com você, por melhor ou pior que seja a sua vida, ele tem uma necessidade, amém? Na melhor das hipóteses, a necessidade que todos nós temos, nós precisamos e necessitamos de um Salvador. Você está aí comigo? Essa é a maior necessidade que nós temos. E às vezes se render a essa verdade é difícil. Ah, você precisa de um Salvador. Sim, e a gente entende
nós, povo de Deus, vamos falar povo de Deus para não colocar outro nome, mas nós, às vezes, julgamos pessoas por aquilo que elas fazem, mas não entendemos, ela não entende, não conhece o Deus que você conhece. Às vezes, nós temos esse grande defeito. E julgarmos pessoas, mas fulano está fazendo assim, mas ele não foi criado daquela forma. Aquela mulher, mesmo sendo escrava, ela conhecia o Deus que tudo podia. Naamã era outra cultura, ele não sabia nada daquilo. Havia a necessidade de uma conexão. Você está aí comigo? Diga amém. Às vezes nós olhamos e julgamos pessoas que estão ao nosso redor, nosso trabalho, nossa faculdade, nossa vizinhança, parentes um pouco próximos ou mais distantes. A gente olha muito o que eles fazem, mas a gente não consegue entender e se colocar no lugar deles. Se você estivesse no lugar dele, o que você estaria fazendo? Talvez agindo da mesma forma. Essa primeira lição fala com a gente a respeito disso. Aquela escrava estabeleceu uma conexão totalmente improvável com um homem que não estava nem ao alcance dela. Eu queria colocar para você uma teoria muito interessante. Existe uma teoria na área comercial. Eu fui de área comercial há um bom tempo, em alguns estudos, seminários, e me apresentaram essa teoria. Pensa comigo a respeito dessa questão de conexões. Há uma teoria na questão de network que diz o seguinte: entre você mesmo, e qualquer pessoa do mundo pode ter apenas 6 níveis de relacionamento. Sabia? Rodrigo, você conhece o Papa? Só de vista, né? Já apertou a mão dele? Não. Essa teoria garante que entre o Rodrigo e o Papa pode existir 6 níveis de relacionamento. Pastor, pesado isso, pastor. Que isso? Pode acontecer. E o que eles defendem é o seguinte: Rodrigo, você conhece o Marquinhos Batera, não conhece? Marquinhos está por aí? Cadê? O Marquinhos está aí. Pedi licença a você antes, vou perguntar. Você tem uma irmã que mora na Itália, não é? Opa! Rodrigo já conhece o Marquinhos, que tem uma irmã que mora na Itália. Você pode falar com ela? Beleza. Quem sabe, aí eu já entro no campo da pesquisa, do quem sabe, do se. Quem sabe o Marquinhos falando para ela: olha, você conhece alguém que mora em Roma? Esse alguém conhece alguém que trabalha no Vaticano? E a coisa começa a se aproximar. Você entendeu mais ou menos o que eu estou querendo falar? Para trazer para o nosso contexto, hoje, conexões, o que aquela escrava nos dá uma lição fantástica nessa manhã. Entre Jesus e uma pessoa, entre alguém que você conhece e Jesus, existe um nível de conexão e de relacionamento. Sabe qual é? Você. Você. Aquele homem, grande general, estava longe, distante, enrolado num problema terrível, mas havia uma pequena conexão que ligava aquela escrava à sua mulher. E a sua mulher pôde levar à frente uma conexão gerada por aquela escrava. Talvez você conheça, e nessa manhã, a primeira lição que eu quero falar e deixar no meu e no teu coração: eu estou sempre próximo de alguma necessidade, algum problema, algum drama, está do meu lado, está na minha vizinhança, está dentro da minha casa, da minha família. Eu tenho acesso. E eu posso e devo pensar e ser insistentemente a conexão necessária entre essa pessoa e Jesus. Amém? Entre a necessidade dela e a resolução da sua necessidade. E eu creio que esse Jesus é o Deus que entra na nossa vida e transforma a nossa vida. Amém? E eu tenho certeza, em nome de Jesus. Ela não tinha acesso a Naamã, talvez pela lepra ou pela questão de ser uma escrava, ela não podia nem falar com ele. Mas ela sabia a necessidade dele. Você sabe a necessidade de quem está bem perto de você? Sabe esse ponto de ligação? Que talvez seja a pequena questão que vai ligar aquela pessoa a Jesus. Será que você sabe? Será que a gente pode ter a mesma intenção dessa escrava, de procurar saber qual é o ponto em que eu vou conectar essa pessoa que está ao meu lado a Jesus, o problema, a solução? Essa é a primeira lição que eu quero aprender com esses homens de Deus. A segunda lição diz o seguinte, está lá no verso 3, na parte A, quando diz assim: ele
o curaria da lepra. Ela falando para a sua senhora, a esposa de Naamã. A escrava fala para ela, se ele conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Essa lição diz a respeito de simplicidade. Ela não tinha obrigação de nenhuma fazer o que ela fez. Concorda comigo? Escrava, longe da família, o cara prendeu ela, levou para lá, terra estranha. Muita gente boa por aí falaria assim, está com lepra, tem mais aqui, sofrer. Está me fazendo sofrer. Está me fazendo ficar longe da minha casa. Mas mesmo num tempo difícil, ela sabia e tinha certeza no coração dela, eu posso fazer diferença na vida dessa pessoa. Mesmo vivendo um tempo muito complicado, os discípulos sempre têm alguma coisa para dar, diga amém. Se você tem dentro de você o amor de Deus revelado na tua vida, você tem coisa para dar, sempre. Você sempre tem coisa para dar. Por mais que a situação esteja difícil, existe alguém que você pode abençoar. E essa mulher, essa menina nos dá um exemplo, se posicionando de forma maravilhosa. Ela conhecia quem podia mudar a situação daquele homem. Ela não podia chegar a ela, mas ela foi simples ao que fazer o que ela podia fazer. Ela fez o que ela podia fazer. Se importar com quem está ao seu alcance e mostrar a solução. Isso a gente pode fazer. Isso nós temos como fazer. Não temos que ser inconvenientes. Não temos que ser teóricos. Não temos que chegar para as pessoas e tentar colocar um monte de coisa. Essa escrava, ela certamente conhecia a história do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas o texto não narra que ela falou isso. O texto narra o quê? Que ela falou o quê? Ela foi simples, assertiva, ela foi direto na necessidade. Se ele conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu tento imaginar o seguinte, a mulher de Naamã falando isso para ele. Aquela escrava, ele não sabia nem o nome dela, a gente não sabe também. Naamã não ia nem conhecer aquela mulher, mas quando eu te garanto, quando aquela mulher, a esposa dele falou assim, aquela menininha, ele falou que lá em Samaria tem um profeta que ele cura a sua lepra. O olhinho deve ter brilhado. Eu tenho certeza que ele lembrou que ele tinha uma escrava. A conexão estava feita, porque ela foi simples. Ela não falou a respeito do Deus que abriu o mar vermelho, que ela conhece, mas ela foi direto ao assunto e falou aquilo que ele precisava ouvir. Quantas e quantas vezes nós invertemos essa ordem? Pessoas que não conhecem Jesus, não estão nem aí para a questão de igreja, às vezes não têm nem uma ideia muito boa de igreja. Nós queremos colocar coisas na frente, quando deveríamos fazer uma conexão e simplesmente estarmos ali. Tem uma coisa que me encanta, eu ouvi um testemunho, foi no 3º ano da Atos, se eu não me engano. A igreja lá na China, começando a crescer, testemunhos brotando. E um dos testemunhos que a pessoa mostrou foi num vídeo, lá na igreja da China. A pessoa falava o seguinte, eu estava em estado terminal de câncer. Já tinha feito tudo o que eu podia fazer. Tudo o que eu podia fazer eu tinha feito. Estado terminal. Quando ele conheceu uma pessoa, cruzou com ele, uma pessoa, membro de uma das igrejas lá da China. Sabe o que essa pessoa falou com ele? Olhou nos olhos dele e falou assim, por que você não experimenta o meu Jesus? Diga a glória a Deus. Por que você não experimenta o meu Jesus? Não jogou teoria de nada. Não falou que a igreja dela acontece nada. Nem falou quem é Jesus, para começar a conversa. Não é? Ela apenas fez o quê? Ela foi direto ao assunto. Ela gerou uma conexão. Ela foi direto ao ponto que aquela pessoa está esperando. Talvez ela não conhecesse nada. Imagina a China, tentou de tudo, desesperançosa, não queria mais saber de nada na vida, mas ela falou assim, por que você não experimenta meu Jesus? Resultado, essa pessoa que estava dando testemunho era a pessoa que estava com câncer e já estava curada, firme, discípulo do Senhor Jesus. Já tinha entregue a sua vida, além de ser curado, já estava com a vida nas mãos de Deus. Porque uma pessoa foi direta, foi simples, como Jesus era. Quantas e quantas vezes Jesus nos exemplifica a maneira com que ele tratava, ele ia direto ao assunto, não estava a pessoa. A lição que fica nessa segunda parte,
se importar com quem está ao seu alcance. E mostrar uma solução. Às vezes é aquilo que ela precisa ouvir. Às vezes você tem tanta bagagem, a coisa é tão boa, tão maravilhosa, mas não é hora de falar aquilo. A pessoa não conhece, ela não está interessada naquilo, ela tem uma necessidade, ela precisa de você ao lado dela, ela precisa que você gere uma conexão, ela precisa que você aponte o caminho para ela. É tempo de colheita, gente. Discípulo precisa ser acessível e tornar Jesus acessível. Você pode dizer um amém? Tornar Jesus acessível, de forma simples. Apontar para Ele. É tempo de colheita. É tempo de apontar para Jesus. Tempo de sermos simples naquilo que falamos a respeito de Deus. Não sermos religiosos, mas sermos amorosos. Diga amém. Nos colocarmos do lado, darmos uma opção, porque eu sei que dentro de mim há uma opção de vida maravilhosa. A opção de vida habita dentro do povo de Deus. Você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Discípulo tem sempre coisa para dar. Terceira lição, vem do verso 4, no lado A, na parte A, diz assim: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Isso fala a respeito de confiança naquilo que a gente faz. De cara, esse versículo já fala uma coisa interessante. A escrava falou com a mulher de Naamã. Quem já estava sabendo da história agora, Naamã já foi falar com o rei. A escrava, que nem nome tinha, já era conhecida do rei. Pô, legal, né? Legal. Olha o peso nas costas dessa menina já. Naamã já foi falar com o rei já mandou uma carta já, o negócio foi tomando um vulto danado. Por uma palavra da escrava, a coisa começou a crescer, 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 crescer. E ela poderia estar pensando dentro dela, depois que ela viu a coisa crescendo, está tomando vulto, ela poderia pensar, mas e a reação de Naamã? Como é que esse negócio vai terminar? Né? Olha a responsabilidade. E se a coisa acontecer, como diz por aí, se der ruim? Porque ela falou uma coisa, ela jogou uma mensagem na confiança de que ela sabia o que poderia acontecer. Ela conhecia o profeta que estava em Samaria, ela sabia da autoridade dele. Mas o resto, todo o resto, ela se arriscou. Ela se arriscou. E se você acha que ela não se arriscou, dá uma lida depois, quando eu acabei, você continua lendo a mensagem. Depois que ele chega na porta de Eliseu, dá uma olhadinha lá, o que aconteceu. Ele ficou extremamente chateado com aquilo que Eliseu mandou ele fazer. Vai lá e se banha 7 vezes no Jordão. Ele falou assim, que história é essa? Ele vai lá, o cara nem me recebe. Nem na porta ele veio, não sei nem que esse profeta existe. Ele mandou dizer, para que eu mergulhe no Jordão 7 vezes? Que história é essa? E ele ia voltar para a Síria sem se banhar, hein? Dá uma lida lá que você vai ver. O que me garante, sim, ele podia ter voltado muito chateado. Já pensou? Vamos discorrer um pouquinho. Vamos devagar um pouquinho em cima disso. Já pensou? Naamã voltando leproso, lá para a Síria, chegando na porta lá. Ô, mulher, chama essa escrava aí. Escuta aqui, minha filha. Que história é essa? Que o profeta lá de Samaria ia me curar. O cara nem me recebeu. E você imagina o que a escrava iria falar? Eu estou dizendo isso, exemplificando, conjecturando em cima da palavra, porque quando você lê o capítulo todinho, lê o final. Mas ela, quando falou para a esposa dele, lá em Samaria tem um profeta que vai curar ele da lepra, ela não tinha o final da história. Isso se chama confiança, chama-se fé, chama-se crer, chama-se ousadia. Saber o que está falando, de quem que está falando. E essa lição fica para nós, fica para nós. Ser discípulo é estar disposto a correr o risco de se expor. Na última mensagem que eu trouxe na série Discípulos de quinta-feira, eu falei, um dos custos era esse, exposição. E a palavra de Deus no Novo Testamento testifica a respeito disso e diz, quando Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire.
Ele nos acendeu lá onde a gente está, no nosso trabalho, na nossa faculdade, para que a gente seja visto. Para que a gente aponte para Ele. E às vezes apontar para Jesus significa, sim, humanamente, sim, correr um risco de se expor. De falar com aquele vizinho complicado, de se envolver com pessoas, às vezes, que não são fáceis. De se deixar à disposição de pessoas que às vezes podem, sim, levar um bom tempo da sua vida, tomar um bom tempo da sua vida. É empenhar o seu testemunho, muitas vezes, empenhar a sua palavra. Conta comigo, eu vou fazer. E quando precisar, você vai honrar aquilo que você disse. Às vezes, é verdade. Ser um discípulo do Senhor Jesus é correr o risco de se expor. E essa menina se ensina para a gente e nos dá essa lição maravilhosa. Quarta lição, está no verso 7, na parte B. Diz assim, porque este homem me envia alguém para que eu o cure. Essa quarta lição, ela fala a respeito de uma atitude não muito positiva. Pelo menos quando a gente olha com o texto pronto, a gente vê, poxa, mas o rei agiu de forma estranha. Isso aconteceu quando o rei chegou, quando Naamã chega diante do rei e mostra a sua carta do rei, lá da Síria. Essa lição fala muito a respeito de descanso. É um lugar que a gente precisa estar. Se a gente realmente quer pegar essa obra de Deus, que é de Deus, e fazer, e sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. O rei rasgou as suas vestes quando leu, eis aí manda o meu general para que você o cure da lepra. Lógico que ele vai rasgar as vestes. Quem sou eu? Isso acontece, querido, porque ele olhou para ele. Óbvio, quando a gente olha para o homem, e a lição que começa a ficar para a gente, isso acontece conosco, discípulos do Senhor, quando a gente olha porque a gente tem que fazer e começa a olhar demais para o que nós somos capazes de fazer. A obra que Deus nos propõe a fazer, que Jesus nos deixou para fazer, é muito, 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 muito acima da nossa capacidade. A gente não pode olhar para aquilo que a gente pode fazer. Se eu olho, eu vou fazer como o rei fez. Eu vou me desesperar. Quantas e quantas situações você já se deparou, não na sua vida, mas na vida de pessoas que você estava assistindo, olhando, e você realmente não tinha sequer uma palavra para dizer para ela, porque não há palavras humanas para falar. Porque não há solução para dar humanamente falando, não há explicação. E o que requer nessa hora é conexão, é estar do lado, é estar orando, é estar junto, estar acessível, apontando sempre para Jesus. O rei rasgou as suas vestes, e muitas vezes isso que a gente faz. Deus é quem salva, cura e transforma. A obra é dele. Aleluia. Eu preciso estar no descanso de Deus para fazer essa obra. Saber exatamente até onde eu vou. E dali em diante eu sei que o meu Deus vai garantir todas as coisas. Ele é que vai agir. Isso, querido, não pode sair da nossa mente, sabe por quê? Nós somos igreja do Senhor Jesus. Nós somos igreja. Nós temos luz, ambiente bonito, ar-condicionado, a gente tem organização, a gente tem CNPJ, a gente paga imposto todo mês. A gente se organiza, a gente tem excelência no que a gente faz, a gente tem boa música, professores, a gente tem seminários, a gente tem tudo. Mas não é isso que faz da gente igreja do Senhor Jesus. O que faz da gente igreja, lugar de transformação de vida, é que aqui, nesse lugar, atua o homem de Deus, chamado Jesus, que ressuscitou, e ele está vivo, e ele está aqui, é ele que faz essa obra. Se a gente começar a olhar para cá, com muita coisa humana, a gente vai ficar pelo meio do caminho, porque a gente não vai acreditar nem no que a gente diz mais para as pessoas. Porque, olha, tanto drama, tanta coisa difícil, eu não tenho nem coragem de falar com aquele meu vizinho, vamos lá na igreja. Mas se eu confio e descanso no Senhor, eu chamo, vamos lá, cara. Eu vou com você, vamos lá. Lá tem um Jesus vivo que transforma situações. Se eu esqueço disso, eu esqueço que eu sou igreja. Eu começo a olhar para isso aqui de uma forma muito humana, e a tendência, quando eu saio desse descanso, de saber que quem faz a obra, quem transforma a vida, quem cura a lepra, é Jesus, é Deus que faz isso, e Ele não me chamou para fazer isso.
Ele não me chamou para fazer isso. Ele chamou para ser conexão, diga amém. Gerar conexões, apontar para Ele. Ele faz. É Ele que faz a obra que eu não posso fazer. Nesse ambiente, querido, o Espírito Santo de Deus age, aleluia. Palavra revelada, comunhão, adoração, dons espirituais se manifestando na sua vida, povo de Deus. É isso que transforma pessoas. É o poder de Deus nesse lugar que transforma pessoas. A lição que fica nessa atitude estranha do rei, em se desesperar, sinaliza para a gente, eu preciso fazer essa obra, descansando no poder de Deus. Porque a tendência é diante de algumas situações. A nossa tendência é essa. Senhor, se desesperar e falar, se você olhar para o humano, se você olhar para os defeitos, se você olhar para as coisas que acontecem aqui pela humanidade, pelos distúrbios que a gente tem, que esse ambiente aqui é um ambiente bastante diverso. Aqui tem da pessoa catedrática, teólogo, até a pessoa que não sabe nem falar Jesus direito. Todos em comunhão. E é nesse ambiente que Deus atua. Aqui Deus está no controle. Aleluia. A gente acha que não está, porque a gente olha com os olhos humanos e quer rasgar as vestes, mas isso pode acontecer. Mas Deus está aqui, trabalhando a cada culto, transformando vidas. E eu preciso ser a conexão que vai apontar isso para pessoas que estão lá fora, que não fazem a menor ideia que isso acontece aqui dentro. A lição fica. Quinta lição, está no verso 3, no lado A, que diz assim, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Essa palavra daquela escrava, sem nome, mostra algo fundamental para a gente ser um discípulo realmente que faça a diferença nessa terra. Fala a respeito de nós somos um corpo, gente. Nós somos um corpo. Eu faço parte de um reino irresistível. Amém? Eu falo isso em quase todas as aulas que eu ministro aqui na igreja, EBD, seja qualquer lugar que for. Eu falo exatamente isso. Querido, você não é insubstituível no reino, mas você é muito importante no reino de Deus. Você é muito importante. Eu preciso discernir o tempo de Deus e onde eu estou, para que realmente eu faça aquilo que Ele quer que eu faça naquele momento certo. Você veja bem, um maior milagre, um dos maiores milagres da história bíblica, que foi a cura desse homem, através do grande, extremamente famoso profeta Eliseu. Esse milagre só se realizou porque uma escrava que nem nome tem, teve a ousadia de apontar para um profeta. O profeta naquele tempo significava voz de Deus, representante de Deus. Aquela escrava, eu louvei tanto a Deus quando eu estava lendo e preparando essa mensagem, quando eu vi, não fala o nome da pessoa, gente. Isso é maravilhoso, porque Deus aponta e sinaliza isso. Eu faço a obra com pessoas que me apraz, que se colocam para me fazer. Elas não precisam ter nome para ninguém ver. Eliseu tinha um nome fantástico. Amém. Foi através dele, do grande Eliseu, que se concretizou, materializou esse milagre fantástico. Mas não existiria, pense comigo, não existiria milagre nenhum, porque aquele homem nem chegaria a Eliseu, sim uma escrava sem nome. Não tomasse a sua posição, assumisse o risco de falar com seu Senhor, que lá tinha um profeta. Isso contextualiza totalmente com a nova aliança, quando Paulo diz aos Coríntios, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá crescimento é Deus. A escrava plantou, Eliseu regou, quem curou a lepra de Naamã foi Deus. Somos mais relevantes quando entendemos que somos parte de um plano maior. Aleluia. Eu ouvi de um homem de Deus, um dos pastores mais midiáticos que tem. O programa dele é traduzido em centenas de idiomas. Passa para muitos países. Um homem de Deus.
Ouvindo ele pregar uma vez, ele falou o seguinte: lá atrás, quando eu comecei na televisão, chegou um momento que eu vendi tudo que eu tinha. Eu não tinha mais como pagar o contrato que eu tinha. E aquele horário eu ia perder. Eu estava começando a caminhar, a engrenar bem com aquele horário de televisão. Na época que televisão ainda era o veículo principal. Para um evangélico, um cristão, um discípulo, estar na televisão era um feito, algo maravilhoso, muito difícil. E ele estava próximo, eminentemente, de perder aquele contrato, que ele tinha sofrido muito para conseguir. Dúvida na cabeça: o que está acontecendo? Deus me abandonou, como é que pode? Deus me colocou aqui, por que eu vou perder esse contrato agora? E ele conta que uma pessoa, não era diácono, não era presbítero, não era nada, uma pessoa que conhecia o filho dele, chegou na casa dele, bateu na porta e entregou um documento de um carro e a chave em cima do documento. Falou assim: vende e paga o programa. E ele falou com toda a clareza: se hoje eu estou em vários países do mundo, pregando o evangelho, milhares de pessoas aceitando e entendendo que existe um Salvador, foi porque lá atrás, uma pessoa que mal eu conhecia o nome dela, vendeu um carro novo e me deu na minha mão para que eu pagasse o programa e continuasse com o meu contrato. E ele falou isso. Em cima desse testemunho eu te pergunto: qual será a pessoa mais relevante aqui da igreja, da nossa igreja, Família da Fé? Quem será? Será que é o pastor André Rangel? Não sei. Pode ser. Depende do momento. Depende da disponibilidade. Depende de estar pronto a ser usado. E quando Deus fala, faz, você faz. O pastor Hélio tanto fala, responde a Deus quando Ele te pede. Eu não sei se é a pessoa mais relevante, mas desde que eu entrei na Família da Fé, eu conheço uma pessoa aqui na igreja. Uma pessoa. Ela começou a me chamar a atenção. Eu comecei a observar ela. Eu ainda não era pastor aqui, depois passei a ser pastor e continuei observando. E hoje eu falo com todas as letras, todo o meu coração. A pessoa que eu mais admiro, a pessoa que mais passa coisa, a pessoa que mais faz eu crescer aqui na igreja. Não porque ela sobe no púlpito, porque eu nunca vi ela pregar de um púlpito. Quem é o santo, pastor? Não vou falar o nome. Vou não. Vou seguir a linha bíblica, não vou estragar o homem, não. Feliz, servo, pau para toda obra, sempre colaborando, sempre com palavra de incentivo. Um homem de Deus, uma pessoa simpática, atrai pessoas, conversa com todas as pessoas. Pastor, tem gente assim? Tem um monte de gente assim. Não pensa que a gente está em igreja vendo só coisa ruim, não, tem coisa boa demais aqui. Coisa boa demais, tem gente boa demais aqui. E tu não vê esse cara voando não, cara. Na hora do culto não está vendo celular, não está olhando para o teto, não está olhando para o músico, não está olhando para nada. Ele está caçando Deus, ele está querendo Deus. E cada vez que eu olho para ele, eu sou edificado. E eu sou pastor há 10 anos. E eu não me comparo, eu olho para ele. Eu quero ser assim. Porque ele entende que ele é parte de um corpo. Não adianta o pastor se virar aqui, berrar e fazer pirotecnia. Não adianta. Nós somos um corpo. Pessoas que talvez hoje estejam ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, eu pregando aqui, e nunca conheceu Jesus, em nome de Jesus, entenda. Talvez você hoje tenha um contato com Jesus aqui, não porque o pastor de irmã está pregando aqui, mas porque uma pessoa ficou com seu filho lá no berçário, e você com ele no colo não conseguiria ouvir a mensagem. Quem foi mais relevante nessa vida, afinal de contas? Fui eu que estou pregando aqui? Ou foi aquela mulher de Deus que está lá no berçário? Ou a tia da escolinha? Ou o amado que conseguiu uma vaga para ela no estacionamento? Quem que é mais importante, gente? Quem foi mais importante na cura desse homem? Eliseu não podia fazer nada, porque ele nem chegaria lá. Mas uma escrava sem nome agiu de forma a criar uma conexão improvável. E aquele homem foi parar na frente do profeta. É assim que o corpo de Deus, que o corpo de Cristo age. É assim que a igreja tem que pensar, é assim que discípulo pensa.
E eu não estou apontando o dedo, eu estou apenas falando, nós precisamos caminhar para isso. Precisamos voltar a pensar dessa forma. Senão, a gente vai humanizar isso aqui. A igreja vira um ajuntamento de gente. Mas ela não vai ser isso nunca, porque as portas do inferno não prevalecem contra nós. Eu sozinho sou alguma coisa, eu com você, eu sou a igreja, ponto final. E o inferno tem que engolir a gente. A quinta lição fica: somos um corpo, não podemos fazer nada sozinhos. Nada. E para terminar, eu queria falar a respeito da sexta lição, que está lá no verso 1b, eu volto lá atrás, e diz assim: envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E o tema que fica dessa sexta lição é o tema da nossa mensagem lá em cima, para você entender o que eu estava querendo dizer. Deixa esbarrar. Amã saiu de lá, foi buscar, já estava no caminho certo. Mas ele se depara com um rei que estava fora daquele contexto, humanamente falando, estava olhando para si. E ali gerou uma barreira para aquele milagre. Mas Eliseu sabia, soube, e dá uma declaração fantástica. Ele chega diante do rei e ali começa a travar um pouco o que Deus tinha para fazer na vida dele. Mas Eliseu percebe aquele momento, percebe, discerne aquilo ali e manda um recado para ele. E diz: envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Assim também, existem pessoas que estão ao nosso alcance, no nosso círculo, próximas de nós, que estão tentando acertar o caminho. Talvez você conheça e esteja lembrando de alguém agora. Querem ter uma família estabilizada, querem ter uma vida diferente, querem largar um vício, querem largar uma mania, querem viver honestamente, estão nesse caminho, mas às vezes não estão exatamente conseguindo acertar. Talvez isso fale muito ao teu coração. Eliseu vê e percebe que deveria tomar, e que às vezes não é uma atitude muito confortável. Quando você vê, quando alguém que estiver procurando um caminho, passar por você, perto de você, deixa de esbarrar em você e aponta para Jesus. Foi isso que Eliseu fez. Eliseu percebe aquela necessidade e fala assim: deixa vir a mim. Quando ele deixa vir a mim, você pode falar: pode esbarrar aqui. Eu não sou sua solução, mas eu sei muito bem quem é a sua solução. Aleluia. Eu não vou resolver o seu problema, mas eu sei quem vai resolver. Vem comigo, porque ele resolveu o meu. Aí entra o testemunho, a tua vida fala muito mais. E tem gente aqui que eu te digo, meu amigo, teve uma vida que não foi mole não. E Jesus fez uma obra na tua vida, diga amém. Ah, pastor, ele me tirou lá do fundo legal. Estava muito complicado o negócio, mas hoje eu sou uma pessoa transformada. Imagine o peso dessa palavra, de você chegar diante de alguém e deixá-lo esbarrar em você. Às vezes a vontade que dá, que o problema está vindo lá, você sabe que o problema é cabeludo, deixa eu passar para outra calçada. Por isso que a gente tem que evoluir com relação à mentalidade do discípulo, porque o discípulo não faz assim, mas como Eliseu diz assim: deixa vir a mim. Não porque eu vou fazer uma coisa, porque ele vai saber que há profeta em Israel. E quando Eliseu diz há profeta em Israel, tem Deus aqui nessa nação. Existe um Deus que vai mudar a sua vida. Pode esbarrar em mim. Pode vir. Eu te garanto que não é uma coisa simples de fazer, gente. Tem muita gente cruzando nosso caminho que precisa ser esbarrada pela gente. Às vezes o esbarrão dá um pouco de susto, mas é um bom susto para você dar na pessoa. E vai falar assim: acorda, cara, tem vida para você. O caminho é de morte, mas eu te falando aqui, tem vida para você. E a prova que Eliseu aponta para Deus, no caso, é que ele nem recebe Naamã. Naamã estava esperando uma pompa. Ele fala lá, depois você continua lendo, esperava que ele fosse sair aqui, ia mostrar um monte de coisa, estender a mão sobre a ferida, ia me curar, invocar o Deus dele. Não, Eliseu tira o foco dele. Ele fala assim: pode vir para cá, mas quando vier, vai saber que existe um Deus. Não sou eu que vou fazer nada, é Jesus que vai fazer. É assim que nós temos que pensar.
Deixa vir a mim. E vai saber que existe um Jesus. Eu sirvo a um Jesus que transforma a vida daquele que se entrega nas mãos dele. Quando alguém que estiver procurando o caminho passar perto de você, não desvia não. Deixa esbarrar. Deixa ele tocar em você. Deixa ele perceber que existe um Jesus que habita dentro de você. E assim que ele esbarrar, aponta para esse Jesus, porque é ele que pode fazer, porque é ele que pode transformar aquela vida. Eu quero terminar essa mensagem chamando a nossa atenção. A gente tem ouvido do nosso pastor André um direcionamento que eu creio totalmente que é de Deus, que ele quer caminhar e quer caminhar junto conosco, com toda a nossa igreja, para ser o que uma igreja realmente tem que ser. Um lugar de acolhimento, um lugar atrativo que atrai pessoas, um lugar que facilita a conexão com Jesus, que não fica colocando empecilho nem problema. Acima de tudo, um lugar que a pessoa entra aqui e seja apontada para Jesus. Amém? Jesus é o centro de tudo aqui nesse lugar. Nós não conseguimos fazer nada. A gente não salva uma formiga, mas Jesus pode todas as coisas. Ele é o centro desse lugar. E essa visão requer cada vez mais de cada um dos membros da família da fé. Cada vez mais que a gente tenha essa mentalidade de discípulo verdadeiro. Cada vez mais um coração de discípulo. Que simplifica, que atrai, que cria conexões, que esbarra nas pessoas, que se deixa esbarrar. Sabe por quê? Igrejas assim, cristãos e evangélicos, talvez nem gostem muito de estar dentro dela. Porque não é uma coisa simples, não é fácil. Ter conexões às vezes, se envolver, doar sua vida, não é uma coisa muito fácil. Mas existe alguém que está nos mandando fazer isso, que nos garante, pode fazer, porque eu dou a garantia. Esse é o Jesus, que é o centro dessa igreja, aleluia. Ele é o centro, ele tem nos mandado fazer isso. Isso só vai acontecer quando a gente conseguir entender que a gente precisa ser assim lá fora, para que isso se reflita aqui dentro, amém? Onde você estiver, onde você passar, o momento que estiver passando, se alguém estiver na sua direção, você sabe que ela está procurando o caminho, não se desvie, deixa ela esbarrar em você, amém? Você aceita essa palavra nessa manhã? Você está disposto a ir nesse caminho? Amém?